Nessa aula vamos aprender um assunto fascinante da pesquisa operacional, mais um, né? Que é o problema do caminho mais curto. Só que nós vamos estudar um tipo específico de problema de caminho mais curto, que é o problema do menor caminho entre dois pontos de interesse, a saber, o problema que é resolvido pelo algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo muito aplicado e muito eficiente para resolver esse tipo de problema. Então, a definição do problema, eu estou definindo aqui como o problema do caminho mais curto consiste em encontrar o melhor caminho entre dois pontos chamados nós ou vértices. O que significa esse melhor? O melhor ele vai depender do objetivo do tomador de decisão. Ele pode ter uma situação onde ele tenha dois pontos de interesse e ele conhece a distância. Então, o objetivo dele é encontrar um caminho de menor distância. Ou então ele quer o caminho de menor tempo ou o caminho de menor custo, desde que se envolva o gasto com combustível, o gasto com pedágio, depreciação do veículo. Então, vai depender do interesse do tomador de decisão. Por exemplo, esse problema, de acordo com essa definição, é um problema quase que rotineiro de quase todo mundo, né? Que se depara com a questão de qual o caminho mais curto da sua casa à universidade, da sua casa ao trabalho, da sua casa à escola dos filhos. Então é um problema muito comum hoje em dia. A aplicação do problema do caminho mais curto não se refere apenas ao planejamento de rotas mais eficientes no menor tempo. Existem outras aplicações que fogem, né, desse objetivo mais simples do algoritmo, né? Já foram vistas aplicações do algoritmo de Dijkstra em determinar linhas de transmissões elétricas mais eficientes, conexões de redes mais eficientes, planejamento de movimento de robô, transmissão de mensagens em sistemas de comunicação. Todas elas foram aplicadas, todas essas situações podem envolver o uso do algoritmo de Dijkstra. Como se dá a modelagem do problema? No mundo real, nós podemos ter, de um lado, nós vamos ter os pontos de interesse, que podem ser cidades, podem ser clientes, pode ser torres de transmissão, e esses pontos de interesse eles vão ser representados no nosso modelo, na nossa modelagem matemática, que vai ser um grafo, né? Os pontos de interesse vão ser representados pelos vértices do meu grafo, e aí as ligações, as relações entre esses pontos de interesse podem representar ruas, podem representar fios elétricos, e essas ruas, fios, eles vão ser indicados no grafo pelas arestas, e associado, né, a essas ruas a gente vai ter um custo, que como a gente já viu, esse custo vai depender do problema, que pode ser quilometragem, pode ser tempo, pode ser o custo, né, de fazer, né, de se locomover, e esse custo no nosso modelo matemático vai ser representado no grafo como um peso que vai estar associado àquela aresta, um valor que vai estar associado à aresta. Bom, então, a modelagem matemática é dada por essa estrutura que a gente tem aí, que é um grafo, mais especificamente é um grafo direcionado, tá? É um digrafo. Nesse caso, esse digrafo, eu estou dizendo que ele está representando os vértices dele, representam cruzamentos, e as arestas, ou arcos, estão representando as ruas. Então, observe que em cada aresta a gente tem um peso associado, que é esse valor aqui, que pode estar indicando a distância de ir de um cruzamento ao outro. Propriedade dos caminhos mínimos. Essa propriedade é muito importante, porque essa propriedade ela é utilizada para a gente para se desenvolver um algoritmo que encontre o menor caminho, né? Porque ela diz o seguinte: se eu tenho um caminho P que vai de um vértice V a um vértice W, e esse caminho P ele passa por um vértice X, então o caminho que vai de V, né? Se eu sei que esse caminho que vai de V a W
passando por x é mínimo, então o caminho que vai de V até x também é mínimo. Essa é a propriedade dos caminhos mínimos. Então, de fato, né, a gente vai chamar de P o menor caminho que vai de V até W. Então, esse caminho que vai de V até X, pela propriedade dos caminhos mínimos, a gente diz que ela é mínima. Mas a gente vai supor que não, que ela não é mínima, que existe um outro caminho, né, que vai de V a X, que é esse aqui tracejado de vermelho, que é menor do que esse, né, com a linha preta. Tracejado não, né, de linha vermelha, ele é menor, estou supondo que esse caminho é menor do que esse caminho preto aqui que vai de V a X, que eu estou chamando de P, vamos chamar esse aqui de Q. Então, se esse caminho em vermelho que vai de V a X é menor do que o de cima, então se eu concatenar esse caminho aqui com esse daqui, ele vai ser, né, a distância daqui até aqui, mais o que eu tinha, vai ser menor do que a distância dessa toda em linha preta. Mas isso é uma contradição, porque a gente sabe que esse caminho em preto de V a W, ele é mínimo. Então eu não posso ter um outro caminho. Então esse caminho de V a X tem que ser mínimo também. Isso aqui é uma contradição, a gente chega num absurdo. O algoritmo de Dijkstra, ele foi escrito por um engenheiro de software holandês. E esse engenheiro, ele criou, na verdade, ele trabalhava no Centro de Matemática de Amsterdã, ele trabalhava lá como programador, e eles formularam o caminho, o Dijkstra formulou o problema do caminho mais curto porque eles queriam apresentar um computador que foi criado pelo centro e eles precisavam mostrar, né, a capacidade do que aquele computador era capaz, né, de fazer. Então ele criou esse algoritmo para ser resolvido no Armac, né? E esse algoritmo ele foi criado em 1956, porém ele só foi publicado em 1959, porque na época não havia periódicos dedicados à computação. Então ele teve que esperar 3 anos aí para publicar o seu algoritmo. Ele é um algoritmo eficiente e, por ser eficiente, ele é amplamente usado em vários problemas. E né, esse algoritmo, uma aplicação comum dele seria a determinação de caminhos curtos nesses aplicativos, né, de GPS que muitas pessoas utilizam hoje em dia. Estima-se que esse algoritmo seja o algoritmo mais vezes executado por minuto no mundo. Tá? Então é um algoritmo muito aplicado. E por isso é fascinante, né, esse assunto. Bom, eu vou definir dar algumas definições e anotações nessa aula e na próxima aula eu vou apresentar de fato o algoritmo de Dijkstra. Então nós vamos trabalhar com G sendo um grafo. Um grafo G, ele é uma estrutura matemática que envolve dois conjuntos. O primeiro conjunto, que geralmente é indicado por V, ele representa o conjunto de vértices do grafo e representa o segundo conjunto, né, representa o conjunto de arestas. Cada aresta do grafo é um par de vértices, né, desse grafo. Se esse par de vértices, né, que a gente tem, que representa a aresta, for um par ordenado, o que significa ser um par ordenado? A ordem em que eles aparecem no par muda, né, interfere na direção que eu possa seguir. Então, se ele for um par ordenado, nós vamos chamar essa estrutura de digrafo. Se não, a gente chama só de grafo mesmo. Um vértice W adjacente a um vértice V, se e só se o VW for uma aresta de G. Tá? Então, as arestas, em geral, vão ter um peso associado a elas, que podem representar um custo, né? Que depende do tipo de objetivo que você quer avaliar naquele problema. Então, aqui nós temos um exemplo
de um digrafo. Por que aqui é um digrafo? Porque eu tenho, as arestas são pares ordenados. A ordem que aparecem os vértices nesse par ordenado importa. Então eu vou ter, por exemplo, a aresta 1, 2, mas eu não tenho a aresta 2, 1. Tenho a aresta 1, 2, a aresta 1, 4 e 1, 3. Então eu só posso seguir na direção que está apontada aqui na minha aresta. Só posso ir diretamente de 1 a 2, de 1 a 4 e de 1 a 3. Né? Então, e posso chegar a 5 vindo de 1 a 2, 1, 2, 5. Então, esse aqui é um digrafo. E por outro lado, aqui ao lado, eu tenho um grafo. Por quê? Não importa a direção ali nas arestas. Os pares não são ordenados. Tanto faz ir de 1 para 2 quanto de 2 para 1. Bom, então agora a definição formal do problema do caminho mais curto. Dado um digrafo ponderado G e um vértice S, que é um vértice de partida, um vértice origem, eu quero obter o caminho ponderado mais curto desse vértice de partida para cada um dos outros vértices do meu digrafo. Então, para encontrar o caminho mais curto entre dois vértices S e T, não se conhece um algoritmo melhor do que começar por encontrar o melhor caminho entre S e todos os outros vértices do digrafo. Né? Isso por causa daquela propriedade do menor caminho. Então, o algoritmo de Dijkstra vai fazer isso. Né? Ele vai encontrar o caminho mais curto de um vértice inicial a todos os outros vértices do meu digrafo. Agora, o algoritmo de Dijkstra ele vai trabalhar com digrafos, né? Então, com grafos onde você tem a orientação nas arestas. E de modo que os pesos associados a essas arestas não podem ser negativos. Porém, eu posso ter um problema que eu quero determinar o menor caminho, onde eu não necessariamente tenho orientação nas arestas. Então, tanto faz, né? Todas as vias, tanto faz eu ir de um vértice 1 para o vértice 2, quanto de V2 para V1. Se isso acontecer, ou seja, se eu tiver um grafo e não um digrafo, é só substituir, né, a aresta sem orientação por duas arestas orientadas.